E agora eu vou começar na parte da pintura, né, do preenchimento mais sólido, dessa sombra mais pesada, que é bem característico aqui do Old School. Eu troquei a máquina, agora eu estou trabalhando com a Magno número 11. E eu vou começar aqui, dando um zoom agora no vídeo, para vocês verem exatamente qual que é o esquema. Eu vou mudar um pouco a técnica do que eu vinha usando, até por conta da agulha. E vocês vão perceber que para fazer esse preenchimento sólido com a Magno é um pouquinho diferente do que eu trabalho com a RM. E o esquema, como que eu vou fazer todo esse trabalho de sombra. Agora o movimento eu praticamente não trabalho mais em pêndulo, eu vou trabalhar muito mais como se eu estivesse fazendo um trabalho de rastelado, só que com agulha Magno. Isso aí vai fazer toda a diferença do preenchimento e dessa sombra mais pesada, uma sombra mais marcada, que é bem característica aqui do Old. E toda a parte de sombra, de brilho que vai ser virado aí para a parte de onde seria a barriga da cobra, né, dessa nossa serpente. E aí o que acontece é o seguinte, eu começo trabalhando com esse movimento mais de rastelado, mas já fazendo um preenchimento mais sólido e soltando rapidamente a agulha para a parte de fora. Isso daí vai fazer com que fique aquela marcação e um sombreado mais pesado nessa parte aí onde eu quero que fique a parte da luz. E a parte onde já tem o preenchimento ele vai ficar quase que 100% sólido. A grande diferença aí no caso é que depois eu vou voltar e aí sim eu vou fazer pequenos movimentos circulares. E isso para a gente terminar de fazer e concluir toda aquela parte do preenchimento sólido realmente e já fazendo, dando acabamento e indo para esse degradê, fazendo essa sombra mais marcada. E aqui eu vou dar um outro zoom um pouco maior para vocês verem que também dá para fazer de outra forma. Aí eu já vou começar fazendo o movimento para fazer já com que esse preenchimento ele fique mais pesado. Eu vou jogando, empurrando a tinta com esses pequenos movimentos circulares, bem nessa parte onde é um preto puro. E quando eu vou indo para cima, aí sim eu já começo a fazer esse movimento mais de rastelado. Primeiro eu estou fazendo aí todo o preenchimento, só volto ali para preencher as falhinhas que ficaram. E aí você vai jogando essa agulha para frente, dando esse movimento. E isso já vai fazer com que fique essa sombra mais pesada, essa sombra mais marcada. E também dessa forma não vai ficar as marcações, porque você está dando sequência, só que você mudou o movimento. E se você continua fazendo esses movimentos circulares até ali na parte da sombra, você não vai conseguir fazer essa sombra marcada do jeito que é essa sombra hoje, até porque no movimento circular você vai preencher cada vez mais e não vai conseguir fazer essa transição. É exatamente o que eu estou fazendo aí nessa parte. Eu comecei com os movimentos circulares, aonde é aquele preto sólido, um preto puro, e aí a partir dali, quando eu quero que ele já fique sombreado, aí eu começo a jogar a agulha para frente num movimento mais rápido, que é para ficar com aquela sombra marcada. E essa transição de quando você faz o preenchimento sólido e depois você começa com esse movimento de empurrar, como se estivesse fazendo um rastelado realmente, você vai tirar aquela marcação e você vai dar sequência para um sombreamento característico aí do sombreamento Old. E exatamente dependendo do lugar onde você está fazendo esse tipo de sombra, você vai modificando o movimento, alternando entre esses movimentos circulares ou somente esse movimento mais de rastelado, dependendo de como fica mais fácil e do espaço onde você está trabalhando. Nesse pedaço aí eu voltei a trabalhar com o movimento mais só empurrando ele para frente, como se fosse o rastelado. Às vezes eu misturo com um pouco de movimento circular. Isso tudo de acordo com a área e com o espaço ali onde você tem que trabalhar. E você pode ir alternando essas duas técnicas, isso para facilitar o seu trabalho e a sua vida aí na hora de fazer esse tipo de sombreado. Não tem exatamente uma regra para você fazer isso. Você pode fazer da maneira que achar mais fácil e mais prática aí para você durante o seu trabalho. Beleza, passando aqui rapidinho para falar que esse trechinho que você viu faz parte de um dos 8 workshops que estão na área de membros da Skin Art School. Clica no link aqui abaixo, aí você assiste o vídeo e vai entender tudo que tem lá. Valeu, a gente se vê lá.